dia! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um videocast Escutando Sentimentos, uma produção do GESP, o Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Pernambuco. Meu nome é Juliana e vou estar nessa manhã de sábado com vocês. Como vocês sabem, nós estamos estudando o livro Mereça Ser Feliz, uma psicografia de Wanderley Soares de Oliveira e tendo como espírito a Irmã Dufour. Nós já estamos nesse estudo há alguns meses, né? E você pode encontrar, né, todos os vídeos anteriores aqui no nosso canal do YouTube, tá? Fiquem à vontade, deem uma olhada. E também convido vocês, né, a darem um like no nosso vídeo, a curtirem e comentarem, tá bom? Nós também temos as nossas redes sociais, que são o Instagram e o Facebook. Então, vai lá e nos segue. E temos várias informações sobre o GESP, né, sobre as nossas palestras que estamos fazendo, né, um momento de esperança. Estamos fazendo aos domingos, a partir das 5 horas da tarde, lá na Rua dos Alecrins, número 8, Camaragibe. E todos vocês estão convidados a irem lá, né, e participarem conosco desse momento. Para fazer o estudo comigo, nessa manhã de sábado, eu convido as minhas amigas, Dena Iran. Seja bem-vinda, Dena. Olá, obrigada. Agradeço aí o convite mais uma vez. Bom dia, pessoal. Felicidade em estar aqui com todos para esse estudo tão importante. E a nossa amiga Clotilde. Seja bem-vinda, Clô. Obrigada, Juliana. Obrigada, Dena, estar aqui com você. Muito bom. Muito bom também estar aqui na nossa gravação. Muito bom mesmo estar aqui nesse estudo que é excelente e extremamente enriquecedor. Isso mesmo. Esse estudo, né, do livro Mereça Ser Feliz é fantástico, gente. Não é porque a gente está fazendo, não, mas é um livro muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade, né, de comprarem, né, procurem, pesquisem, né? Acredito que vocês vão encontrar em estante virtual. Podem olhar, né, na editora do Fosse, ainda tem algum exemplar. E está sendo muito bom, né, estudá-lo. Esse aqui é o meu. É uma edição mais antiga, mas tem mais antiga do que essa. Essa de Clô é uma das mais novas. Tá? É porque o antigo eu emprestei e a pessoa gostou. O meu era como o de Dena. Olha aí, são 3 versões. Tá certo? E está sendo muito bom estudá-lo, né? Está sendo bem enriquecedor e a gente aprende muito. Tá certo? E aí eu convido vocês a deixarem suas perguntas, seus questionamentos, tá certo? E aí nós vamos respondendo dentro do possível, tá bom? E aí vamos estudar o capítulo que fala de título Vencendo o Personalismo. Eita! Primeiro, o que é personalismo? Hein, Clô? O que é personalismo? Ela disse, eita, assim, com uma propriedade. Estudando esse capítulo, eu me identifiquei tanto. Não é à toa que o subtítulo desse livro é Superando as Ilusões do Orgulho, né? Porque a irmã se aprofunda mesmo, como nos outros estudos que a gente fez, a gente vê. Então, dessa vez, é mais uma face do orgulho que a gente está estudando, e ela coloca o personalismo como sendo o apego a tudo que parte de nós. Então, o que parte da gente é sempre melhor, é a melhor ideia. E quando a ideia do outro é a melhor, às vezes a gente fica meio chateado, meio sem graça, né? E ela coloca isso, é exatamente isso, apego a tudo que parte de nós. Então, pessoas personalistas têm esse apego e vamos combinar, uma grande parcela da humanidade, e eu me incluo nessa parcela, certo? Tem uma certa dose de personalismo, às vezes não é em todos os momentos, né? Mas tem uma certa dose de personalismo. Verdade. Aqui e acolá ela aparece, né?
E que bom que a gente hoje, com um despertar maior, a gente vai percebendo isso e vai tentando burilar, né? Ruim é quando você não percebe isso e fica com essas atitudes por muito tempo e às vezes por toda uma existência, né? Mas é importante a gente já identificar. Só se cura quem é diagnosticado, né, com alguma coisa e aceita, né, esse tratamento. Eu fico muito perguntando, sabe? Quando eu percebo alguma coisa em mim que me incomoda, ou que eu percebo que está incomodando outra pessoa, eu fico me perguntando o que é, qual é a raiz daquilo ali em mim, por que eu tenho aquele comportamento? Eu tenho muito isso de me indagar, sabe? E é um prato cheio para terapia, né? Aí, Hermans coloca esse apego excessivo como um sinalizador um sinalizador de gratificação escassa com aquilo que parte da gente, com a gente mesmo. É como se a gente não tivesse satisfeito com a gente. É como se fosse uma falta de auto-amor, uma carência permanente, né? Porque a gente não se ama, então a gente é um eternamente carente. Então ela coloca isso. E ela diz mais, ela diz que quando a gente se ama de verdade, quando a gente se ama de verdade, a gente não sente necessidade desse suporte do outro, de a nossa ideia ser melhor. A gente sabe que foi uma boa ideia. Eu gosto muito, muito mesmo, de um exemplo que Carlos deu há anos atrás, eu nem vou dizer quantos anos, porque senão vai denunciar a minha idade, certo? Mas assim, e a dele também, né? A dele também. Mas assim, ele falou assim, uma coisa é você ter a consciência de que você faz um bolo de chocolate gostoso. Outra coisa é você achar que o seu bolo de chocolate é o melhor, né? Então, uma coisa é você dar uma boa ideia, outra coisa é você querer que a sua ideia seja a que vai levar ao grupo a se mover sempre, né? Então, a gente precisa ter essa noção de que não é assim. As coisas não são assim. A gente precisa aprender a se amar, se enxergar como pessoa e se amar, em que pese as inúmeras facetas que a gente ainda precisa trabalhar na gente. E é justamente por elas que a gente se ama, né? Exato. Falei demais, falei demais. Nada. É isso, é bom, né, gente? Assim, essa conversa, esse bate-papo. E assim, meninas, exemplos de como se manifesta, né? Clô falou a questão do bolo, mas tem mais. Se manifesta no trabalho. Sim, é um cenário, né, bem propício, né? No cenário, no trabalho, na faculdade. Na família. Na família também. É aquela pessoa que gosta de mandar, né, Tena? Aquela pessoa que gosta de mandar. Aquela pessoa que gosta de mandar. Está sempre querendo dar as ordens, né? Autoritária. O autoritarismo, né? Exatamente. E gira muito em torno, os passos, né, dessa pessoa sempre está girando em torno da fama, do olhar só para si. Enfim, são coisas em que o orgulho ali ele se apresenta bem contundente mesmo. Então, não se escuta o outro, não aceita opiniões diversas, a convivência com o diferente é sempre tumultuada. Enfim, então, quando isso é muito exacerbado, fica bastante complicado se viver. Não é à toa, né, que essas condições levam-se a muitas situações complicadas de relacionamento, no trato familiar, no trato da própria política mesmo, né? Leva-se a guerras. Haja visto que a gente está vivenciando hoje. Isso é o traço do personalismo exacerbado, né? As guerras, essas invasões, né, que a gente vê ao espaço do outro, seja ele territorial, propriamente dito, como no terreno da convivência normal, assim, do dia a dia,
Então, mostra muito a dificuldade que é essa questão tão exacerbada do personalismo, porque é uma paixão crônica, né, por as suas próprias ideias, você não escuta, né, então a pessoa não escuta ninguém. E isso é um traço muito forte do personalismo. Exatamente. Isso acontece. E também eu vejo também isso muito nas relações familiares, né? Pais e filhos. Tem a questão da diferença, né? Como é que se diz? Tem a diferença da idade, né? Mas tem a diferença do momento, né? Que você vive, e aí, quando tem esses choques, né, de gerações, aí eu acredito que o personalismo se torna mais latente, né? Mais presente, mais visível. E é importante a gente dialogar, né? Não é, menina? A gente encontra muito ainda em algumas pessoas que supostamente se acham melhor do que todo mundo, né? Eu até vi uma charge que dizia assim: aqui é doutor fulano de tal, é bilíngue, trilíngue, fala não sei quantas línguas. Aí passa pelo porteiro, o porteiro dá bom dia. Aí diz: olha, fala diversas línguas, mas ainda não aprendeu a dar bom dia ao porteiro. Por aí. Outra coisa também é aquele velho chavão. Você sabe com quem está falando. Aí tem pessoas mais descoladas que fazem assim: o senhor não sabe não quem é o senhor. Eu não tenho a mínima ideia. Então, assim, a gente fica vendo, a gente acha engraçado, mas tem muitas situações vexatórias, né, de humilhação. Então, assim, como ela própria fala no livro, a gente está saindo desse primarismo, né? Ainda que a gente tem um pezinho lá, e estamos passando por uma condição mediana. A gente hoje ainda está começando, inclusive, a aprender a falar, né? Hoje em dia está muito divulgando-se muito a questão da comunicação não violenta, porque Sim. até as nossas musiquinhas infantis, as músicas, de uma maneira geral, sempre têm uma conotação bem ainda primária da vida das pessoas, né? Principalmente essas músicas atuais, quando fala de relacionamento, né? Quando músicas infantis, já tirei o pau no gato, um exemplo bem simples, né? Então, são coisas que a gente precisa hoje já trabalhar isso para as gerações futuras, né? O racismo estrutural. Então, são coisas do dia a dia da gente, que a gente está saindo desse primarismo para essa condição mediana. Vê que situação, uma condição mediana ainda. A gente não chegou nem num nível legal de solidariedade. De amadurecimento, né? De amadurecimento. A gente muito ainda é muito ainda ruim. Muito longe, né? Ainda. Está muito mais perto do começo do que do final do caminho, né? Do roteiro. A gente é muito ruim. Até mesmo a questão da gente não achar feio descer das tamancas, como fala, né? Eu vou ali falar com fulano, vou dar um baile nele. Mas tem dificuldade de ser amoroso, de dizer uma palavra, de fazer um gesto. Tem vergonha, mas não tem vergonha de chamar uma palavra feia, de dizer que o outro é isso ou aquilo outro, dar um baile, como se diz. De assumir o seu erro, né? As pessoas têm vergonha de assumir os seus erros. Pedir desculpa e não repetir, né? Porque ficar o tempo todo pedindo desculpa já também não é legal. É a pessoa reconhecer e tentar se corrigir, né? Agora, Juliana, isso, você falou na questão do trabalho, e eu lembrei daquelas pessoas que saem colecionando de sabores, assim, por onde passa, sempre deixa um rastro, assim, teve uma confusão com A, um problema com B, né? Por onde passa, vai colecionando, assim, esses probleminhas, né? Essas situações. Aí, às vezes, mais adiante, quando chega no outro
no outro departamento fulano, já sei, sabe não da história dele, fulano, as histórias são essa. Então, as histórias já chegam antes da pessoa, né? Então, essas pessoas também isso é uma característica das pessoas personalistas. Onde chega, vai criando problema. Por quê? Porque a posição dela é que é a mais correta. É sempre assim. Ela tem essa necessidade de que o dela seja o melhor, o dela seja o mais bonito, o mais perfeito, né? Tudo o dela é o melhor. Esse é um grande marco, assim, um grande traço do personalista. Agora, a irmã se diz também, que eu acho bem curioso, que a gente fica colocando o orgulho como sendo uma coisa muito ruim. E a irmã, eu gosto da irmã, se ela vai lá na raiz do problema, ela diz que isso é um traço que vem desde os primórdios da evolução, quando o instinto de conservação da gente era um ponto muito importante para a fixação e agregação dos valores morais da gente, que a gente estava tomando consciência de quem a gente era. Então, a gente precisava ter essa coisa assim, puxa, eu sou importante, eu sou importante, a minha ideia é boa, não sei o quê, porque a gente estava tomando consciência da gente mesmo. Né? Então, só que com o passar do tempo, isso foi evoluindo para um egoísmo e isso cresceu de uma forma, assim, anormal, digamos assim, né? Uma forma muito maior, cresceu muito mais do que era para crescer e chegou ao ponto que chegou. Ela coloca também fatores da infância, né? Da questão a gente sabe que a criança passa por uma fase de egocentrismo, e quando isso não é bem cuidado, não é bem abordado pela família, pelos pais, pelas pessoas que cercam, isso também pode acentuar essa característica e fixar essa coisa do personalismo, né? essa característica do personalismo. Né? Inclusive, muitas famílias, né? Esse é o meu príncipe, essa é a minha princesa. Ninguém pode desconsiderar essa pessoa, ninguém na escola, se o professor reclama, tirou uma nota baixa, o pai ou a mãe vai lá com toda raiva, né? Porque a criança tirou uma nota baixa, enfim. Então, isso vai fazendo uma exaltação exatamente do eu. Né? Então, a pessoa fica com dificuldades para tratar as frustrações. Né? Então, assim, diz também, até acho engraçado, diz que essa geração de filhos únicos também é meio complicada, até de futuro fazer trabalhos em equipe, porque pela criação tudo é centrado na pessoa. Então, fica com dificuldade de ter esse olhar, essa visão sistêmica e coletiva. Então, é uma história, né? Então, trabalha mais para os pais, né, Dena? Desculpa interromper, eu estou interrompendo demais hoje. Mas é porque você vai dando os exemplos, eu fico assim. Essa questão do filho único, que eu ia comentar também, Dena, dá um trabalho a mais para os pais, né? Porque, assim, a criança, quando o exercício da convivência com os irmãos é interessante, porque a criança vai aprendendo a compartilhar, a ter uma contraposição de ideias, a dialogar naquilo ali, né? A fazer aquela troca, aquele aprendizado. Não é isso? É tão importante. É o laboratório, né? A família é o laboratório da sociedade, né? Isso. Eu lembro que eu criança, eu era extremamente arrumada, demais mesmo. Era excessiva a minha arrumação. E minha irmã era exatamente o contrário de mim, ela era completamente desorganizada, completamente. Quando a gente começou a entrar na adolescência, isso acentuou mais ainda. Olha, eu era de um jeito que eu brincava com meus brinquedos, mas eles voltavam sempre para o mesmo local e ficava a marca de onde eles eram guardados, porque era sempre no mesmo local.
E ela não, era tudo assim, né? Então, essas confusões que haviam entre a gente, em razão disso que a gente dividia o mesmo quarto. Você imagina o que é isso, né? Então, essas confusões que haviam entre a gente ajudou para que nenhuma das duas ficasse muito centrada em si e percebesse que existem pessoas diferentes e que não há nada de errado em ser diferente. Né? Hoje ela está um pouco menos desarrumada, um pouco menos desarrumada e eu um pouco menos arrumada, né? A gente relaxou um pouquinho nessas questões e aprimorou um pouquinho. Mas é importante esse intercâmbio para trabalhar isso. Quando é um filho único, é mais difícil, porque aí cabe aos pais colocar a criança sempre em contato com isso e dar uma orientação nesse sentido, aproveitar as oportunidades da convivência familiar, convivência na escola. Impossível não, não é impossível, mas é um cuidado a mais que os pais precisam ter. Exatamente, para ensinar, né? Essa criança que está se formando, né, que daqui a pouco vai ser um adulto, a viver em sociedade da melhor maneira, né, com respeito, com diálogo, né, interagindo, tendo alteridade para com o outro. Então, esse é o objetivo para educar. Né? E aí, a irmã se fala, né, como se reeducar. Eu já sou uma pessoa personalista, não é isso? E como eu faço para me reeducar? O que é que eu tenho que fazer? Qual a fórmula mágica que eu vou começar hoje e amanhã eu estou pronta? Me contem aí. Tem essa fórmula? Amanhã não, Ju. Não tem, não. Amanhã não. Mas eu acho que Juliana já deu aí uma deixa, né, sobre a questão da educação, né? A questão de aprender a ouvir, aprender a ter alteridade, respeitar o diferente, né, não, Dena? Exatamente. Uma das grandes dificuldades do personalista é ouvir. E não é o simples fato de ouvir, porque tem muita gente que só escuta e muitas vezes, quando o outro está falando, já vai completando a frase, já vai completando o pensamento, se antecipando. Mas é aquele sentimento da empatia mesmo, né? De você escutar exatamente o que o outro está sentindo. E isso é muito difícil para o personalista, porque ele vai sempre contradizer aquilo que o outro está falando. Mas isso, a vida e até o processo evolutivo, que é como se diz, quando você não aprende pelo amor, você vai aprendendo pela dor, né? De tanto a pessoa ser rechaçado, ser criticado porque esse comportamento dele é infeliz, está causando problemas, vai chegar um momento que a pessoa vai dizer assim, opa, eu realmente devo ter alguma coisa que eu preciso de ajuste, né? E aí é quando esse processo do ouvir vai ter que fazer parte da questão da educação da pessoa. E cedo ou tarde, pelo próprio processo, né, da evolução, a pessoa passa por isso. Pois é, existe até o curso de escutatória, né? Eu nunca tinha ouvido falar, eu vi lá no GESP, através da nossa amiga Carol Lins, que trouxe, e também Carlos comentou alguma coisa sobre esse curso de escutatória, acho que Fátima Lins também comentou sobre o curso de escutatória, porque, como a irmã se coloca, ouvir é como se a gente estivesse saindo da gente para escutar o outro, para se sensibilizar com o universo do outro, né? Para não ser só, como a Dena estava falando, só as palavras, o ato mecânico de escutar as palavras. Né? Inclusive, o que ela colocou é um outro traço do personalismo, é aquela coisa de a gente ter sempre uma receita pronta para o outro. Né? Então, não é isso. Não é isso. É a gente escutar para compreender, com empatia, para compreender a situação que o outro está se colocando, para compreender como está a situação de vida do outro, o que quer que seja que o outro está querendo dizer, a gente escutar não apenas com os ouvidos físicos, mas com os ouvidos da alma. Então, a gente se colocando no lugar do outro, e aí a gente vai começar a sair da gente e vai começar a acolher o outro na sua diferença. Né? Então, é impressionante como a gente pensa assim, que
o outro está sempre melhor do que a gente. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? Aí, quando a gente vai pisar no gramado do vizinho, é que a gente percebe que é cheio de buraco, que é porque aquele tipo de grama encobre os buraquinhos e a gente não vê, né? Ou então Às vezes a é grama do outro. sintética. Isso que eu ia dizer, às vezes a grama do outro é sintética, né? E as coisas não são como aparentam ser. Então, a gente precisa. E às vezes até é bem verdinho, mas o trabalho que dá para o outro manter aquilo bem verdinho, só sabe quem está ali juntinho, quem está ali acompanhando, escutando, ou mesmo vivenciando com o outro, né? Clô. E assim, eu brinquei no início dizendo, não, qual a receita para começar hoje e amanhã está pronto. E não é assim, né? Como tudo relacionado ao autoconhecimento, às emoções, a se conhecer, a perceber as nossas emoções, os nossos sentimentos, leva tempo, leva estudo, né? Leva acerto de Aceitação. erros, aceitação. Então, é uma caminhada. A gente está começando, né, os primeiros passos, está aprendendo, mas é importante que a gente vá pondo em prática, que quando errar, veja, admita e corrija os nossos erros. Esse é o objetivo. É A um leitura, processo, né? a É um leitura processo. desse livro, exatamente. Eu me lembro que quando eu peguei esse livro, digo, eita, é uma receitinha de bolo, né? Já vi que ia ser uma coisinha bem fácil. Mas, na verdade, é exatamente a reflexão que ele nos leva. E é uma reflexão que não é para nos colocar numa situação de inferioridade e da gente se sentir mal com a gente mesmo, de forma alguma. É exatamente a gente se encontrar e dizer assim, não, eu tenho um pouco de cada coisa, em outros eu tenho até mais, mas eu reconhecer isso já vai fazer com que eu me esforce para que eu mereça ser feliz, porque certos comportamentos meus, voltados, por exemplo, ao personalismo, ao orgulho, ao egoísmo, está me causando transtorno. Quantos relacionamentos eu não terminei por conta desse egocentrismo, desse meu personalismo? Quantas amizades eu perdi, quantos empregos eu também tive as portas fechadas por conta de posturas rígidas, né? De me antecipar aos fatos, de até humilhar pessoas. Né? Então, quando você identifica isso, você paulatinamente você vai mudar, porque nada é feito de uma hora para outra, até porque se assim acontece, é uma máscara, é uma coisa exterior, você só está fazendo para fora, interiormente, basta que ocorra uma situação, o seu personalismo vem à tona e muitas vezes vem com uma ferocidade, né, daquilo que foi colocado debaixo do tapete, que não foi tratado efetivamente. Então, é importante dizer, não, eu tenho esse traço ainda, então eu vou procurar melhorar, procurar evitar, até mesmo ambientes que me coloquem numa situação dessa, de conflito, porque eu ainda estou frágil. Então, se eu estou frágil, eu não vou me expor. É como, por exemplo, uma pessoa viciada, né, nas drogas. Então, a partir do momento que ela inicia um tratamento, o primeiro passo é ela deixar de conviver em ambientes que induzam ela a isso, até que ela, fortalecida, consciente da superação, possa voltar a frequentar os lugares, né, sem se sentir tentado. Então, a gente ainda está dentro desse primarismo ainda, em busca de uma condição mediana de humanidade. Né? Por isso que a gente está dentro desse processo de regeneração e que essa rinha, né, das relações, elas vão sendo, como é que eu posso dizer, cortadas as arestas, exatamente quando se identifica. Sim, enquanto não se identifica, as pessoas vão se bombardeando, vão guerreando, né, com personalidade belicosa. Então, o personalismo é um traço muito doentio que leva, inclusive, às guerras, como ainda hoje a gente já está vendo aí, tanto a nível mundial como a nível pessoal.
Inclusive, assim, eu queria tocar o que a Helena falou nesse caminho, desse aprendizado, né? Nesse caminho também tem a questão de a gente aprender a receber crítica, né? É muito importante isso. Eu lembro sempre que a pessoa que mais me ajudou a crescer, assim, fora as pessoas da minha convivência íntima, né? A pessoa que mais me ajudou a crescer foi um irmão que eu não, conscientemente eu não conheço, numa sessão mediúnica, que se apresentou como aqueles que a gente chama de obsessores, né? Uhum. E chegou para mim e disse: Você está pensando o quê? Você está pensando que é isso, que é aquilo? Não, não é assim não. E você está fazendo assim, assim, assim. Eu parei assim: Meu Deus, o pior é que ele está certo. Né? E a partir dali eu fui me policiar. Então, a gente aprender a escutar essa crítica que o outro tem a gente. Muitas vezes a gente acha que é uma pessoa que não tem preparo, mas aquela crítica é um alerta, é uma advertência para a gente de questões que a gente ainda precisa se melhorar. Né? No mínimo, não é que a gente vai aqui derrubar a nossa autoestima, não, a gente sabe o que a gente já caminhou. Isso a gente caminhou, a gente sabe quem a gente é. Mas a gente não pode, por conta disso, esquecer que a gente ainda tem um caminho enorme a trilhar. E que as pessoas, quando chegam para lembrar a gente e mostrar para a gente algum ponto, merece pelo menos uma reflexão. A gente parar e dizer: Poxa, será que aquela pessoa tem razão? O que será que eu fiz que levou ela a pensar daquela forma? E aí a gente parar e refletir e tentar mudar. E Né? O nome sentar com essa pessoa e conversar, né? Entender o que está acontecendo. sempre que possível, fazer isso. Quando não for possível, como era o meu caso, né? Não era possível. Aí eu parei e fui fazer as minhas reflexões por mim mesma. Mas quando for possível, enriquece bastante, né? A gente sentar e conversar com a pessoa. Exatamente. Até que às vezes até os nossos inimigos, né? Eu não estou falando do inimigo ferrenho, né? Mas as pessoas que não simpatizam muito com a gente, muitas vezes elas são aquelas que nos alertam, porque muitas vezes os amigos usam de um eufemismo, né? Passam um pouquinho a mão na cabeça, usam uma linguagem assim bem suave, né? Para falar com a gente, para não causar um impacto, né? E o cuidado de não perder a amizade. Mas a outra pessoa que está com outro olhar para a gente, às vezes diz na lata, né? O que precisa ser dito. E é quando a gente se impacta, né? Leva aquele banho de água fria. Então, que a gente não precisa estar levando esses banhos de água fria o tempo todo. Então, assim, se esforçar diariamente, porque a gente ainda, todo mundo aqui nesse planeta está congregando almas em processo de burilamento. Então, tem uns que avançou mais um pouco, outros nem tanto, mas estamos nesse processo todo do primarismo para uma condição mediana. Então, a gente tem que ter paciência com os outros, né? E dar a mão para ajudar aquele que está se esforçando. É isso. Minha gente, terminou o nosso programa. Eu digo a vocês, esse programa de sábado termina muito rápido. A gente fica nessa conversa, nesse bate-papo, e aí é muito bom, né? Então a gente se distrai, aprende e começa o sábado de uma forma maravilhosa, né? Entendendo um pouquinho mais sobre a gente, sobre assuntos relevantes e levando esse conhecimento, né, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa vida em sociedade. Então, agradecemos muito a você que está aí em casa, que no sábado de manhã nos assiste, ou então em outro horário, né, já que está aí gravado no YouTube. Convidamos vocês a curtirem, darem um like, colocarem suas mensagens aqui no nosso vídeo. Também nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E, quem sabe, aparecer lá no GESP, né? Aos domingos, a partir das 5 horas da tarde, para que você possa nos conhecer pessoalmente e possa aproveitar também um domingo lá com uma conversa edificante, uma boa conversa lá no nosso GESP.
Dena, muito obrigada. Muito bom ter mais uma Mãe de Sábado com você. Eu é que agradeço e peço aí o pessoal que leia um livro, né? E que curtam a gente também aí, como Juliana recomendou. Ficamos muito felizes em passar essas informações e compartilhar com vocês essa leitura tão boa do livro. Um feliz final de semana para todos. Clô, muito obrigada por mais um sábado. Obrigada também, Ju. Obrigada, Dena. Obrigada ao pessoal que nos acompanha sempre. Como diz Dena, leiam um livro. O que a gente traz aqui é uma parcela das nossas reflexões, sim, mas com certeza a de vocês vai ser bem mais rica. Isso mesmo. E, pessoal, vocês sabem, né, o que o Rio Grande do Sul está sofrendo nesse momento, nos últimos dias, né, a ajuda que estão necessitando. Então, nós pedimos a vocês que, dentro das suas possibilidades, façam doações, né, sejam doações em dinheiro, em contas sérias, né, do governo do Rio Grande do Sul tem uma conta, né, onde você pode fazer um Pix, ou então doando água, comida, produto de limpeza, roupas em bom estado. Então, essas doações, você pode fazer a doação nas agências dos Correios, nos aeroportos, na Prefeitura de Recife. Então, por favor, colaborem também, que esses nossos irmãos estão precisando muito. Tá bom? Com certeza. Muito obrigada a todos vocês e um bom sábado. Tchauzinho, gente. Tchau, pessoal. Felicidade.